Gravando. E aí, galerinha, voltamos na eletroquímica, segunda parte, parte 2 da missão, ou, né, dependendo como você pensa, parte 4 a missão, né, considerando que nós já vimos aí 3 aulas, acho, de eletroquímica. Temos aí a eletrólise, que é a sequência, né, nós já comentamos a eletrólise enquanto estávamos falando de pilha, e falamos aí que a eletrólise é a reação da forma não espontânea, né? Quando é espontânea é pilha, não espontânea é eletrólise. Então o nome já está dizendo, ó, eletrolise. Lise quer dizer quebra pela ação da eletricidade, quebra pela ação da corrente elétrica. Então a eletrólise é uma reação não espontânea, é o contrário da pilha que é espontânea, né? É o inverso da pilha. E na eletrólise, para você poder fazer a reação acontecer, você tem que usar uma fonte externa de energia. E essa fonte externa tem que ter corrente contínua, não pode ser corrente alternada. Então, tu vai fazer a reação acontecer no sentido contrário. É a carga de uma pilha. Então, toda vez que você está carregando o teu celular, toda vez que você está carregando uma pilha, carregando um aparelhozinho qualquer, um aparelhozinho de barba, um aparelhozinho de secador de cabelo, seja lá o que for que você carrega, você está fazendo uma eletrólise. Tá? Então, você está empurrando os elétrons de volta. A pilha, eles espontaneamente saem do ânodo para o cátodo. Na eletrólise tem que fazer a reação acontecer de maneira forçada. Então, o eletrólito, a substância que conduz a eletricidade, nesse caso, tem que ser um composto iônico líquido, fundido, derretido, ou em solução aquosa. Então, para que a gente tenha eletrólise, tem duas condições. Uma fonte externa de energia que faça a reação acontecer e condutividade elétrica através de íons, que tu vai ter aqui, né, no composto iônico líquido ou em solução. Tá? Compostos iônicos que estejam em água para poder fazer eletrólise. Então, no funcionamento da eletrólise, olha lá, você tem um gerador de corrente contínua, você vai tirar um eletrodo aqui, e vai colocar os dois eletrodos dentro da substância que você quer fazer a eletrólise. Tudo bem? Aqui dentro, obrigatoriamente, tem que ter íons que façam essa condutividade. Né? Aí, passando corrente elétrica aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer duas reações, uma reação no cátodo e uma reação no ânodo, chamada reação catódica e anódica. E aí, gente, vamos aplicar aquilo que nós vimos. Odos quer dizer caminho. Cátodo, caminho do cátion. Anodo, caminho do ânion. Então, o cátion vai para o cátodo. Olha lá, ó. O cátion, que é positivo, vai para o cátodo, que é negativo. O ânion, que é negativo, vai para o ânodo, que é positivo. Olha o que mudou. Mudou o sinal do cátodo e do ânodo. Então, a única coisa que muda de uma em relação à outra é isso. O sinal do cátodo e do ânodo. Mas não muda o que está acontecendo. Sempre, em qualquer situação, o gato é vermelho. Cats, rats, ok? Sempre no cátodo tem redução, no ânodo oxidação. Mas o que muda é o sinal. Então, tu pode continuar usando o Dona Porca, só que muda o sinal lá. Tem que lembrar que o sinal de um e outro é invertido. Na Dona, diminui oxida negativo ânodo, é positivo ânodo. E aqui é negativo cátodo. Tá? Então, você muda essa relação. Então, o ânion vai para o ânodo sofrer oxidação. Então, eu vou arrancar elétrons do cara que ganhou e vou devolver para o cara que perdeu. Isso é eletrólise. Agora, o cara que ganhou quer perder? Não quer. O cara que perdeu quer ganhar? Não quer. Mas não interessa se eles querem ou não querem, porque nós temos a força. Né? Ou seja, temos a fonte externa de energia que vai obrigar a reação a acontecer, mesmo que não queira. Por isso que é um processo não espontâneo. Então, essas reações, pessoal, ou esta reação, né, na verdade são duas, uma no cátodo e no ânodo, mas são duas semi-reações. Essas duas semi-reações vão ser essas que estão mostradas aí. Ó. Eu arranco elétrons do ânion, devolvo o elétron para o cátion. Então, você tem uma reação acontecendo
de forma não espontânea e, consequentemente, a diferença de potencial vai ser negativa. Então, é a mesma DDP da pilha, só que com sinal negativo. Então, quando você lê a pilha no sentido inverso, você tem uma eletrólise. E o potencial é o mesmo, o mínimo necessário, só que com sinal invertido. Então, qual é o potencial que eu preciso para a eletrólise? Então, aqui ele está falando, para forçar uma reação no sentido não espontâneo, a fonte externa deve fornecer uma diferença de potencial maior que a diferença de potencial que você poderia, né, produzido na pilha. Porque senão tu não consegue empurrar os elétrons de volta. Então, quando tu calcula DDP, é a mesma DDP da pilha, mas para você conseguir empurrar esses elétrons, a tua força para fazer a eletrólise acontecer tem que ser maior do que a força que a pilha tem. Então, o potencial é a força que empurra o elétron. Então, se a pilha empurra alguma força, tu tem que empurrar com uma força contrária maior para poder fazer a reação acontecer. Então, a eletrólise é isso. Então, sempre a fonte tu usa uma força com um potencial bem maior para facilitar o processo, para fazer o processo acontecer de maneira mais adequada. Tá? Então, nesse caso, a DDP dessa pilha é menos 0,30. Então, teria que ser um valor no mínimo igual a menos 30. Mas menos 30 pode dizer que a reação, né, fica meio incompleta. Então, um valor superior a 1,30, tu consegue fazer a reação no sentido contrário. Então, a reação é não espontânea, porque a diferença de potencial é negativa, e é necessário que o gerador externo aplique uma diferença de potencial superior a esse 1,30, para que você consiga empurrar os elétrons de volta. Agora, aqui eu chamo a atenção, né? Na prática, a diferença de potencial aplicada é superior à diferença calculada para reverter a reação, em função de determinadas limitações. Então, normalmente, essas reações requerem o que nós chamamos um sobrepotencial elétrico. Então, a gente sempre procura, né, no teu gerador de energia e na tua fonte externa de energia, usar uma diferença de potencial que seja bem maior do que a da pilha. Tá? E aqui ele dá um exemplo. Para que você consiga carregar uma pilha lá. A reação entre hidrogênio e oxigênio. Essa reação tem um potencial 1,23. Porém, para fazer a reação, tu tem que ter um potencial no mínimo de 1,8. Tu requer um sobrepotencial de 0,6. Sempre tem algumas coisas a mais que acontecem junto, que você precisaria de uma energia maior. Tá bom? Então, nós temos dois tipos de eletrólise. A ígnea vem de líquida, derretida. Então, a eletrólise da substância pura, que vai acontecer com sais, bases e óxidos metálicos. Então, substâncias que derretidas formam íons. E aí, cuidado, sal. Base só da família 1A, as outras não existem derretidas. Tu não consegue derreter, se tu tentar derreter, elas se decompõem. E os óxidos metálicos. Então, esse é o pessoal que vai entrar aqui na eletrólise ígnea. Vamos botar sal de cozinha numa cuba, tu derrete o sal e aí faz a reação acontecer. Aí fica muito fácil. A eletrólise ígnea é uma brincadeirinha. Brincadeira de criança. Como é bom, como é bom. Altos fácil. Passou corrente elétrica, quem vai para o cátodo? O cátion. Quem vai para o ânodo? O ânion. Então, derreteu o sal, formou o cátion ânion. Tem a reação catódica e a reação anódica, a força, né, externa de energia empurrando os elétrons. Então, o cátion vai para o cátodo. O que o cátion vai fazer no cátodo? Cats, rats. Que fácil! O cátion vai para o cátodo reduzir, ganhar o elétron. Aí vai formar o metal, o estado atômico. O ânion vai para o ânodo. O ânion vai para o ânodo fazer o quê? Oxidar, perder o elétron. Soma as três, tudo que está aí, e você obtém a chamada equação geral. Sal de cozinha sofrendo eletrólise ígnea, puro, sozinho, vai formar o quê? Gente, é só rachar no meio, coisa mais fácil do mundo. Vai formar sódio mais Cl2 gasoso. Então, qualquer substância, quando fala eletrólise ígnea, corta no meio, você sabe o que forma. Tudo bem? Então, fica bem fácil de você matar. Agora, o segundo aqui, você tem que tomar cuidado. Agora, eletrólise em solução aquosa. Agora, já tem um detalhezinho a mais a ser considerado. Já não é tão simples quanto a outra. Não que seja difícil, não é difícil. Mas agora tem um detalhe a mais, por quê?
Bom, um detalhe ainda que acrescenta, ó, ácidos que não tinha lá, ó. Ó, lá era sais, bases e óxidos. Por que ácido não entra na eletrólise ígnea? Porque ácido puro não conduz eletricidade. Lembra que ele não é iônico. Mas aqui ele entra, porque em água ele forma íon. Então, ácidos, bases, sais e óxidos, que em água produzem íons, vão sofrer eletrólise. Mas vejam qual é o problema agora, ó, gente. O problema agora é que eu vou ter 2 ânions e 2 cátions. Então, aqui vai haver uma competição entre esses ânions e cátions. Ou seja, um dos ânions vai sofrer eletrólise, um dos cátions vai sofrer eletrólise. E a questão é, quem vai antes? Esse é o detalhe. Então, para você saber quem vai, você tem que saber a chamada fila de descarga de cátion e ânion, que é a mesma fila de reatividade, se você lembrarem lá. Lembra da fila de reatividade? Quem são os mais reativos? 1A, 2A, alumínio comum, hidrogênio, vai embora. Só que invertida. Como invertida? O que um A quer? Perdeu um? Perdeu. O que eu vou fazer agora? Vou fazer o cara que perdeu ganhar. Perdeu. Vai fazer o cara que perdeu ganhar. E assim vai. E o detalhe que eu estou destacando em vermelho. Há uma mudança na posição do hidrogênio. O hidrogênio, por uma questão de sobrecarga elétrica, que eu já tinha comentado aqui, ó nessa observação, ó, alguns casos especiais requerem uma sobrecarga, um sobrepotencial. Então, o hidrogênio, ele requer na eletrólise uma sobrecarga elétrica, um potencial um pouquinho maior do que aquilo que deveria, pelo esperado. Então, o hidrogênio é mais difícil de se eletrolizar que todos os metais comuns. E a explicação que se tem é que para formar um gás no eletrodo é mais difícil do que formar um sólido, que é o que acontece com todos os outros metais aqui. Então, na fila de descarga, há uma mudança de posição do hidrogênio. Tem que lembrar que ele vem para cá. Então, ó, os mais difíceis de fazer eletrólise, 1A, depois 2A, alumínio. Os mais fáceis de fazer eletrólise, os metais nobres. Porque esses caras não queriam perder, então eles querem muito ganhar. Da mesma forma para os ânions, ó. Aqui tem a ver com eletronegatividade. Quem é o mais eletronegativo? O flúor. O flúor é o mais difícil de arrancar elétron. O segundo é o oxigênio. Então, quando tiver oxigênio, é o segundo mais difícil. Aí depois o H-, e os mais fáceis de arrancar elétrons são os ânions que não têm oxigênio. Então, quem está à direita é mais fácil de sofrer eletrólise. Sofre eletrólise antes. Então, olha ali, ó. Botei sal de cozinha e água agora. Antes era sal de cozinha puro, agora não. O que aconteceu? 2 cátions, 2 ânions. Tu tem que escolher quem vai. Quem vai para o cátion? O cátion. Qual deles vai antes? Aquele que tiver mais à direita. Então, se tu olhar na fila de reatividade, quem que está mais à direita? O sódio ou o hidrogênio? O hidrogênio. Então, o hidrogênio vai antes. Quem vai primeiro? Cl- ou H-? Aí tu olha na fila. O Cl- é ânion não oxigenado. O H- está aqui. Os não oxigenados é mais fácil de arrancar elétron. Então, quem vai para o cátion? O cátion. O que ele vai fazer? Cat, red. Quem vai para o ânion? O ânion. Vai formar H2, não existe H. Quem vai para o ânion? Do ânion. Qual ânion? Cl-. Perde elétron, vai formar Cl2 gasoso. Pronto, soma tudo, aquilo que tiver igual dos dois lados, simplifica. Pronto. Sal de cozinha em água, sofrendo eletrólise, produz, atenção, hidrogênio no cátodo, cloro no ânodo, e olha o que sobrou lá, não sobrou um positivo junto com o negativo? Hidróxido de sódio em solução. Tudo bem, gente? Então, cuida. Falou em eletrólise em solução, tem que tomar cuidado. Olha o ácido sulfúrico, é uma das mais importantes. Federal nunca cobrou isso, quer dizer, cobrou uma vez. Federal não cobra, agora a CAF cobra bem, tá? O DESC também cobra bem. A Federal, não, faz 30 anos que não cai a eletrólise. Então, olha lá, ácido sulfúrico em água. O que vai acontecer? Formou esses íons aí. A água tem que considerar os íons que ela tem. É pouco, mas tem. Quem vai para o cátodo? Aqui mesmo errando está certa, né? H+. Quem vai para o ânodo?
Esse é oxigenado, então vai o H-. Então o cátion vai para o cátodo sofrer redução, o ânion vai para o ânion sofrer oxidação. Bom, agora vejam, pessoal, que não é apenas um átomo, né? São dois O e H. Então vamos para ajudar, para lembrar, junta os dois, o que dá? H2O2, né? Que é água oxigenada, lembra? Água oxigenada é estável ou instável? Instável. Se decompõe facilmente em quê? Em água mais O2. Ó. Então, sempre que for o OH- descarregando, tu sabe que vai formar água mais O2. Ó. Pronto, agora é só somar tudo. Ó. Na soma de tudo, corta elétron, corta H+, corta H-, corta uma água, que tem uma de cada lado, o que sobrou? Ácido sulfúrico em água, sofrendo eletrólise, produz no cátodo hidrogênio, produz no ânodo oxigênio, e o que sobrou? Ó, olha lá o que sobrou, olha, ó, sobrou exatamente aquilo que tinha no ácido. Então, quem é que sofreu eletrólise? Quem sofreu eletrólise foi a água, o ácido sulfúrico não aconteceu nada com ele. Então, dá para fazer eletrólise da água pura? Alô, dá para fazer eletrólise da água pura? Resposta, não. Mas dá para fazer eletrólise da água? Sim. Desde que tu coloque alguém em água que sofra eletrólise no lugar do cara que tu... desculpa, errei. Colocar alguém em água que não sofra eletrólise para que a água sofra. Se você olhar a fila de descarga lá, de reatividade, ó, quem que tu tem que botar? Você tem que botar qualquer um que esteja antes do H+. Porque daí quem sofre eletrólise é o H+. E qualquer um que esteja antes do OH-, porque daí quem sofre eletrólise é o H-. Se você colocar alguém que está depois do H+, é ele que vai. Aí não é a água que vai. Se botar alguém depois do OH-, ânion não oxigenado, não é a água que sofre eletrólise. Então, para a água sofrer eletrólise, você tem que colocar alguém que esteja depois do H+, desculpa aí, alguém que esteja antes do H+, e alguém que esteja antes do H-. Aí tu faz a eletrólise da água. Aí essa é uma reação muito importante que tu saiba fazer. Tá bom? Aí vem a chamada galvanoplastia ou eletrodeposição, que lá atrás, na aula passada, eu comentei com vocês, ó, que é um processo que você utiliza, né, para proteger o metal de oxidação. Como é que eu protejo um determinado metal do processo de oxidação? Faz uma cobertura de metal no metal. Então, para você conseguir, né, cobrir o metal com outro metal, não adianta pegar metal, derreter e ir lá pintar o metal. Não é assim que se faz. Tu não derrete o metal e aí bota o outro lá dentro para grudar um no outro. Tu tem que fazer uma eletrólise. E essa eletrólise nós chamamos de galvanoplastia ou eletrodeposição. Tu deposita um metal sobre o outro por eletricidade. Então, quando tu quer fazer isso, pessoal, normalmente se faz o processo niquelação, cromação, ou cromação, prateação, douração, que é quando coloca ouro. A eletrodeposição é depositar o metal que você quer sobre a peça que você tem lá. Então, às vezes acontece, vou cromar o para-choque do meu carro. Antigamente os para-choques eram tudo de ferro. Aí oxidava. Aí para ficar bonito, os caras cromavam o para-choque. Ou vamos niquelar uma cobertura. Meu Deus, sai caro, né? Porque níquel é extremamente caro. Mas, para quem podia, tinha gente que mandava cromar o motor do carro. Meu Deus, que aquele negócio lindo, maravilhoso, cromado. Então, quando quer tornar uma peça metálica de ferro mais bonita, você faz um processo de eletrodeposição com metal que seja mais nobre que o ferro. Então, o folhado a ouro se faz a partir daí. Então, tu coloca o eletrodo que você quer. Então, pega lá, por exemplo, vamos cromar o para-choque. O para-choque é o eletrodo. E aí você coloca cromo na solução. O cromo vai depositar em cima do eletrodo, que é o para-choque. Aí tu faz o processo. Entenderam o esquema? Então veja uma questãozinha do Enem. Ó. O alumínio é um metal bastante versátil. Pois a partir dele pode confeccionar materiais amplamente utilizados pela sociedade. A obtenção do alumínio ocorre a partir da bauxita, que é purificada e dissolvida em criolita, fundida. A bauxita ela funde melhor na presença de criolita e eletrolizada a 1000 graus. A liberação do gás CO2,
Está dizendo aí, então a reação está lá. E aí ele quer saber, o cátodo é uma caixa de ferro coberta de grafite, e a reação global é essa aqui. Então está mostrando, o alumínio está saindo de 3 para 0, então tu está reduzindo o alumínio. Olha como não é fácil fazer isso. Está reduzindo o alumínio, usando o carbono para isso. Tá? Então você faz um processo de redução a partir do carbono. Só que esse carbono, ele está dizendo, onde é que está lá? A liberação do gás de óxido de carbono. Esse carbono, na verdade, vai reagir também com oxigênio, né? E formar CO2. Agora, esse oxigênio está onde? O oxigênio está no meio, né? Então, ó, você forma, na verdade, reage ao oxigênio, que vai formar O2, e esse O2 combina com o carbono e forma CO2. Então, na etapa de obtenção do alumínio líquido, as reações que ocorrem no cátodo e no ânodo são: o alumínio reduz, forma alumínio zero, e o que acontece com o carbono? O carbono oxida. Mas, na verdade, o que vai acontecer é que esse oxigênio vai perder elétrons, tá, para o alumínio, e aí vai formar O2. E esse O2 é que vai reagir com o carbono. E aí, ao reagir com o carbono, você tem a reação acontecendo. Então, a gente, mas como é que eu sei isso? Aí, se você ler o texto, você vai perceber. Ele está dizendo, libera um gás formado a partir da reação de um dos produtos da eletrólise com o material presente nos eletrodos. Então, como é uma eletrólise ígnea, tu está produzindo alumínio mais oxigênio. Então, na real, seria isso. Então, tu não precisa ter carbono aqui. Tira fora o carbono. Então, a eletrólise do alumínio, tu vai fazer a eletrólise do alumínio e vai formar alumínio zero. E vai fazer a eletrólise do O-2, que vai formar O2. Só que ele está dizendo que o carbono reage com esse material produzido num dos eletrodos. Então, o carbono reage com o oxigênio e forma CO2. Então, a reação que está acontecendo é exatamente essa, tá? Que é a letra A aí. Tá? Então, a resposta é já que está aí. Tá? Então, tá aí. Nem coloquei as outras, porque as outras já não é. Questão 2, assinar o correto. A eletrólise é um processo espontâneo? Não, falso. Espontâneo é a pilha. Para efetuar o processo de eletrólise, é necessário que haja íons livres no sistema. Perfeito. O que pode ser conseguido pela fusão de uma substância iônica, correto, ou pela dissociação de certas substâncias em meio aquoso. Perfeito, é isso, tem que ter íon. Na ordem de descarga de cátions, o H+, tem prioridade sobre os metais alcalinos e alcalinos terrosos. Verdade, o H+ vai antes do que ele, já que esses últimos têm potencial de oxidação positivo em relação ao hidrogênio. Verdade, ou seja, um potencial de oxidação maior que o hidrogênio. A eletrólise pode ser usada para produzir metais com grande pureza, na ordem de 99,9%. Não comentei, comento agora, verdade. É uma das formas que você tem de obter metal praticamente puro. A galvanização é uma técnica que consiste em dar revestimento metálico a determinada peça, colocando-a como cátodo, polo negativo, no circuito de eletrólise. Correto, né, gente? O cátion vai para o cátodo, então o metal vai para o cátodo, que é o polo negativo. Então, o metal positivo vai para o cátodo negativo. Então, o correto é afirmativo. Aqui uma questãozinha da UFSC, ó. Nunca caiu, faz 30 anos essa questão, acho, não lembro exatamente que ano, mas há muito tempo. Uma notícia circulou na internet por e-mails e fóruns sobre como seria possível enganar o bafômetro ingerindo uma mistura de Coca-Cola e gelo antes de passar pelo teste do assopro. Seria possível confundir o aparelho com essa ingestão, já que a mistura promove a liberação de hidrogênio, confundindo o sistema. Mesmo que você tenha ingerido uma grande quantidade de bebida alcoólica, continua a notícia, o teste vai dar negativo, ou abaixo de 0,02 mg por litro, que na época era permitido. A explicação é a seguinte: isso acontece pelo fato de hidrogênio liberado pelo gelo. Gelo derrete e libera hidrogênio, que história, né? Anular a maior parte da associação do álcool no ar do seu pulmão. Essa dica é velha, foi descoberta por estudantes de química americanos. Quando bota americano, o cara já, é verdade, os americanos são inteligentes. Bota inteligente, elegeram o Trump. Que tiveram que enfrentar o mesmo tipo de punição dos anos 70 e 80. A Coca-Cola para que serve? Poxa, você não vai querer ser parado com um copo de uísque com gelo. Então, bota qualquer refrigerante, menos água. Demora mais para retirar o hidrogênio do gelo. Pelo amor de Deus, né, gente?
Nada a ver. Então olha o que diz aí. A informação é verdadeira, porque ao fundir o gelo libera hidrogênio. Por favor, ao fundir, né, o gelo vira água líquida. Na eletrólise da água acidulada, no eletrodo positivo, água acidulada, água com ácido, obtém-se um gás, verdade, que é o gás hidrogênio, que apresenta como uma de suas propriedades ser combustível. Estaria certo? Mas por que está errado? Na eletrólise da água acidulada, no eletrodo positivo, não, né? O hidrogênio que é H+, vai para o eletrodo negativo, tá? Então, cuidado, ó. O hidrogênio pode ser obtido quando se passa uma corrente elétrica, eletrólise da água acidulada por ácido sulfúrico, através da seguinte reação global. Verdade, nós mostramos a reação do ácido sulfúrico, é só vou olhar lá, ó. A reação, isso é bom que volta rápido. A reação do ácido sulfúrico em água vai produzir hidrogênio e oxigênio. Então, a água acidulada por ácido sulfúrico, sim, produz hidrogênio e oxigênio. 0,02 miligramas por litro significa que a massa do etanol é de 0,02 miligramas em cada litro de ar expirado. Sim, que é o permitido, era na época o permitido. Hoje já, né, tolerância é zero. O hidrogênio, por ser um comburente, não, né, gente? Hidrogênio não é um comburente, o hidrogênio é um combustível. Comburente é quem reage com ele, que é o oxigênio, por exemplo. Na eletrólise do CuSO4 em água, então vamos lá, CuSO4 em água. Quem é que tu tem nessa historinha aí? Vamos fazer? Vou botar aqui, ó. No CuSO4 em água, tu vai pegar o CuSO4, que vai formar o quê? Vai formar o Cu mais 2, tá? Olha lá, vai formar Cu, tá lá, peguei a flechinha, não peguei a flechinha, não peguei a flechinha, agora peguei, vai formar o Cu mais 2, tá? Mais quem? SO4 menos 2, tudo bem? Cu mais 2 mais SO4 menos 2, vamos para lá, Cu mais 2, tá lá, tá? Assim, bota lá subscrita, vamos ver isso aqui, meio demoradinho, né? Olha lá, mais o SO4 menos 2, ó. Tá? E a água produz o quê? Vou botar lá, a água vai produzir o quê, pessoal? A água vai produzir, vou botar aqui mais SO4 menos 2. A água não precisa nem escrever ali, né? A água vai produzir H+ e H-. Então, a questão é você saber, ó, quem vai sofrer eletrólise primeiro. Quem vai sofrer eletrólise vai ser o H+ da água ou o Cu mais 2? Volta lá. Quem sofre eletrólise primeiro? Voltando, sofre eletrólise primeiro, Cu mais 2, que está mais à direita. Quem sofre eletrólise primeiro? O OH- ou o SO4 menos 2, que é um ânion oxigenado? O OH-. OH- sofrendo eletrólise vai produzir água mais O2. Então, O2, ó. E esse cara sofrendo eletrólise vai produzir o cobre 0, que é o cobre metálico. Portanto, resposta à letra E de Escol. Lembra que quando faz a eletrólise da água, desculpa, errei, eletrólise do OH-, forma água oxigenada mais O2. Forma água mais O2. Aí essa água simplifica com a outra água que está, né, do lado de cá. E aí sobra cobre O2. Com base nas informações das semi-reações de redução dadas aí, assinale a alternativa que contém o valor do potencial padrão para montar uma célula eletrolítica. Se fosse célula galvânica ou pilha, é a mesma coisa. Célula eletrolítica é eletrólise. Se é uma eletrólise, é o contrário da pilha. Se é o contrário da pilha, gente, tu vai fazer o inverso do que eu mandei na pilha. Tá? Na pilha tu faz o quê? Inverte menor e soma. Aqui é o contrário. Mas tu até pode fazer a pilha. Faça a pilha, leia invertido. Mas como ele pediu eletrólise, tu vai inverter o maior e somar. Se tu inverter o maior, tu inverte esse aqui, ó, fica menos 0,8. Menos 0,8 com menos 0,44 vai dar menos 1,22. Então, é menos 1,20 aqui no arredondamento.
Aí o que aconteceu? Se tu inverteu isso aqui, a prata vai o quê? A prata vai oxidar, porque tu inverteu. E se a prata vai oxidar, ela é o agente o quê? Redutor. Então é menos 1,2 e o agente redutor é a prata. Essa é a resposta dessa questão. Entendemos a questão, gente? Então, muito cuidado. Depois eu vou fazer mais exercícios aí no final da eletrólise com vocês, tá? Mas, por enquanto, fica assim. Então, 2 tipos de eletrólise. Eletrólise ígnea e eletrólise em solução. Ígnea é substância pura. Aí fica fácil. Quem vai para o cátion? Do cátion. Quem vai para o ânion? Do ânion. Eletrólise em solução. A eletrólise da substância em água. Aí tem 2 cátions e 2 ânions. Quem vai? Aí tu tem que saber aquela fila da descarga, não tem jeito. Fechou? Então era isso. Próxima aula a gente vê a segunda parte aí, que é a eletrólise quantitativa. E nós vamos determinar quanto vai sofrer a eletrólise. Tá bom? Valeu aí, abraço. Tem exercício para vocês fazer no estudos, né? Então dá uma chegadinha lá.